Olá, meus amigos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Muito bom estar aqui mais uma vez para esse nosso estudo, para esse nosso entendimento, para aquelas gotinhas ou para aqueles cutucões que faz com que nós despertemos, nos autoavaliarmos as nossas condutas, se somos nós parte do grupo que escolhemos. Escolhemos participar do grande banquete de Jesus, do reino de Deus, da grande festa, porque hoje nós vamos falar aqui de uma mensagem: muitos os chamados e poucos os escolhidos, a parábola da festa de núpcias. Então vamos imaginar aí como nós vamos receber umas pitadinhas de entendimento e umas cutucadinhas para nós, para cada um, né? Cada um vai se auto-rever aí se estamos já aptos, habilitados a participar dessa festa tão linda, tão maravilhosa que Jesus apresentou em suas passagens, em suas parábolas. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja sempre em nosso coração e que essa luz do amor verdadeiro, a luz da compreensão, se transforme cada vez mais em luz para toda a humanidade. Agradecendo sempre a Deus pela oportunidade, agradecendo a essa vida, agradecendo a SECA que me dá e nos dá a todos nós a oportunidade de um pouquinho mais de aprendizado. Porque através desses encontros nós somos despertados um pouquinho a cada dia. E isso é muito bom. Vamos lá então. Muita luz. Que Jesus nos abençoe. E que os nossos amigos espirituais, esses amigos amorosos, trabalhadores do Cristo, envolva todos os lares, toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Envolva o nosso coração e a nossa razão, no entendimento e na prática do Evangelho Divino. Graças a Deus. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola da festa de núpcias. Como sempre, vamos ler um pouquinho aqui do meu livrinho Pão Nosso, Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos, muito poucos, os ceifeiros. Isso está em Mateus. Então, né? Ceifeiros, a seara é muito, a seara é grande, o campo é imenso, mas e os ceifeiros? Como nos encontramos? Então, o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permaneci em torno do Mestre a
turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador, devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Como sempre falo, né? Se a gente for pegar a mensagem aqui para destrinchar, né? Ir lá, parágrafo por parágrafo, frase por frase, a gente vai ficar a semana toda discutindo. Legal é pegar, ler um trechinho, fazer aí todas as nossas observações, porque são sempre atuais. E hoje, olha, sou otimista, viu? Hoje, como nós já conseguimos entender um pouquinho mais, nós conseguimos expandir e trazer cada mensagem desta para os nossos dias. Assim como nós já entendemos o que são as parábolas, nós já entendemos que Jesus utilizava toda uma linguagem daquela época, porque ele pegava os elementos daquele contexto social, né? Isso já é um degrauzinho de entendimento, de progresso. Então, nós não podemos falar que não sabemos, que não entendemos, que nunca ouvimos. E nós não podemos chegar lá na festa, né, nessa bodas de núpcias aqui, nesse festim, sem a devida veste. Que devida veste é essa que essas parábolas colocam? A veste da prática do Evangelho de Jesus, né? A prática, o respeito às leis divinas, o fazer ao nosso próximo, dedicar-se ao nosso próximo com amor, com respeito, com caridade, assim como nós desejamos, imploramos, né? No nosso íntimo, que sejamos tratados de tal forma. Se nós praticarmos todas as liçõezinhas ali no dia a dia, começando, como sempre falamos, dentro do nosso lar, dentro do nosso contexto familiar, dos nossos amigos, do nosso trabalho, a gente vai estendendo, né? Então, nós vamos preparando a nossa veste nupcial. Que veste é essa? Nós vamos, então, deixando as ilusões materiais e nos vestindo dos bens
dos valores morais, dos bens espirituais, aqueles revelados por Jesus e que são as leis do Pai. E essa parábola, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a gente pode ter hoje dois entendimentos ainda, porque são muitos, mas vamos começar por apenas dois. Quando Jesus coloca, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos trazer esses chamados para a nossa atualidade, para a nossa vivência hoje. Vocês já perceberam como a cada momento, se nós observarmos ali os detalhes de todas as situações, de todas as oportunidades que surgem, essas oportunidades são muito chamados para a gente mudar a nossa postura? Eu sempre coloco muito essa questão de trânsito. Parem para pensar quantos chamados da prática de sermos ali os trabalhadores dessa grande seara, como sermos ali esses ceifeiros que Jesus coloca na mensagem, exercitando a paciência, a compreensão, o não julgar. Aí já é uma oportunidade, ou seja, já é um chamado. Muitos de nós pensamos que os chamados acontecem assim, aparece uma fadinha mágica ali, né, um mago na nossa frente, ao próprio Mestre Jesus, ou um espírito mentor amigo aparece ali, materializa, olha, Neuzinha, vai por aqui, viu, aqui tá a oportunidade. Não é assim. Precisamos entender que esses chamados que Jesus coloca são todas as oportunidades aqui na vida, na Terra. E a oportunidade de escolhermos é muito vasta. Olha que campo vasto que nós temos. Então, essa aí, resta nós escolhermos. Então, é uma forma da gente entender também esse muitos os chamados e poucos os escolhidos. Deus nos dá muitos chamados, sutis. E nós escolhemos pouco. Agora, aquele que nós já estamos acostumados a ouvir, né? Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Toda a humanidade, em todos os tempos, são chamados a praticar essas leis divinas. Em todas as épocas. Desde lá do princípio, quando Jesus mandou os profetas, aí depois veio Moisés, e os povos preferiram ignorar. Alguns estudavam, né, como a gente vai ver aqui, falavam de Deus, mas preferiam manter o orgulho, o status, a vaidade, a arrogância. Então hoje, 2024, quase findando já o ano. Meus amigos, como nós temos chamados, como nós escolhemos esses chamados. Então, todos nós também, na ordem divina, somos chamados a participar desse banquete.
mas poucos são os escolhidos, porque nós não escolhemos esse caminho de Deus. Nós preferimos, muitos ainda, em poucas coisas até, mas a gente sempre vai fazer a opção ainda pelo chamamento aqui da terra, chamamento das ilusões. Mas vamos lá, senão não dá tempo. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. Vamos imaginar assim: quem é o filho aqui da parábola? É Jesus. Então, o Pai vai enviar Jesus aqui para a terra. Jesus está aqui na terra. E ele vem o quê, gente? Ele vem fortalecer todo aquele ensinamento que Moisés já tinha, só que dessa vez o Pai manda o Cristo aqui para nós. E o Cristo, ele vai o quê? Concluir mostrando o amor. O amor do Pai. Então, Jesus, como filho, ele vinha para fazer essa união. E naquela época, a união, ela se fazia grandes festas. O casamento, né? Era uma grande festa. Então, dessa forma, Jesus usou mais uma vez o elemento da época, o contexto da época, para se referir a ele próprio, essa vinda aqui na terra. Olha, estou aqui, trouxe a verdade, trouxe o amor. As leis do Pai estão sendo exemplificadas. Olha, a fidelidade, a lealdade, o compromisso com todos da humanidade. Bom, o reino dos céus é semelhante a um rei, a um homem rei que faz as bodas a seu filho e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com esse recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convívio e se foram, um para a sua casa de campo, são as ilusões da terra, tá, gente? Mas eles desprezaram, e outro para seu tráfico. Outro, porém, lançaram mão dos servos que ele o enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. A gente pode associar isso aos profetas lá no início, né? Muitos foram. Eles falavam e muitos foram, sim, ultrajados. Bom, e depois os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou. Gente, é só uma forma também utilizada na época, porque nós sabemos que Deus não se ira, que Jesus não se ira, tá? E tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, as saídas das ruas, e a quanto achardes, convidai-os para as bodas. Isso é o que? Oportunidade para todos, não uma parcela específica, especial, não. As leis do Pai, o convite de Jesus é para todos, todos da mesma forma. Tá? E depois as saídas das ruas, e quando achar, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. Somos nós, né? E ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa
e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem é esse que entra, que vai a uma festa, vamos supor aqui na terra, é uma festa de casamento, vai lá com trajes de praia, não é? Então, aqui na parábola, veja bem, muitos de nós lemos, entendemos, estudamos e não praticamos. Então, nós, ao adentrar a esse grande festim, a essa grande festa, esse grande banquete, o nosso ser, a nossa essência, o nosso perispírito vai se diferenciar. Como é que eu vou querer um lugar sublime se o meu coração está vazio, vazio da prática? Porque, como sempre falamos, conhecer e praticar. O conhecimento não vai te dar o direito de estar nesse banquete. Não é porque eu conheço a noiva, eu conheço o noivo, a hora que eu vou chegar lá numa portaria, se eu não estou vestida, isso falando matéria, a caráter, claro que eu não vou entrar. Como é que eu vou a um casamento com uma roupa de praia? Você não entra. Então, vamos levar isso para o lado espiritual, porque esse é o objetivo das parábolas. Em coisas do contexto, ali, conhecido, mas despertar em nós os valores espirituais. Então, vamos lá. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. Gente, massacrar aquele que nos convida aqui significa o quê? Nós termos o conhecimento e passarmos por cima, fazermos aquilo que nos convém, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Então, veja que é uma forma figurada de se colocar. É interessante demais, né? Então, nós precisamos entender o que é esse massacre. Nós não massacramos o convite que nos é feito diariamente com as nossas opções em permanecer nas ilusões, nas nossas vaidades, no status aqui da Terra. Eu vou pular aqui porque já está. Vou pular, não vou ler tudo, tá? Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Eu vou ter que pular. Oh, meu Deus.
Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder os primeiros pelo seu orgulho. Os fariseus, lembra que eles liam, estudavam, debatiam, mas sempre mantinham o orgulho nas atitudes, né? E os segundos, então, ali, os saduceus. Os saduceus estavam ali só terra, né? Só terra. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Foi isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Meus queridos amigos, nosso tempo conclui-se aqui. Como sempre falamos, pitadinhas para nos auto-revermos. Que Jesus nos abençoe e até um próximo momento. Muito, muito obrigada por mais esse momento junto a todos vocês. Que Jesus esteja sempre em nosso coração e em nossa prática diária.